Tudo bem, querida? Oi, Verônica, boa Boa noite. noite. Boa noite, Jurema. Eu estou falando aqui que nós estamos começando já mais uma live do projeto Laços Atípicos e vamos falar hoje sobre a depressão e o sofrimento silencioso das mães atípicas. Qual é a sua expectativa hoje, Juju, para falar sobre esse tema, que é um tema tão importante, tão na sua vida, tão presente, né? Verônica, ser mãe atípica não é brinquedo, né? Uhum. É viver várias personalidades num corpo só, numa cabeça só. Você tem que se dividir entre ser mãe, amorosa, você tem que, às vezes, pegar um pouco pesado também, porque não é fácil, porque eles oscilam muito, né? Eles oscilam muito, então a gente tem que ficar tipo um para-raio, né? Esperando a qualquer momento uma reação negativa. E aí você acaba ficando sobrecarregada com essas atitudes. E, como você sabe, eu acabei de perder um filho para depressão. Eu sou uma mãe lutada também. Pode falar. Então é isso, Verônica. A gente faz parte dos Mães Enlutadas, né? Você é a nossa psicóloga lá, nos dá um apoio muito bom. Eu acabei de perder meu filho, tem 2 meses e pouquinho. Para depressão, meu filho tomava 4 tarjas pretas. Estava bem. No finalzinho, agora agravou um pouquinho o quadro dele, né? E aí foi para uma internação e essa internação veio a óbito. Sim. E hoje eu continuo vivendo no mesmo problema, né? Continuo vivendo com o mesmo problema. Eu tenho uma filha de 17 anos que eu tenho que estar de olho nela 24 horas nas atitudes dela, né? Nas reações, porque ela já sofreu ela já sofreu 3 internações, 2 tentativas de suicídio, mutilações, ela se mutilava. E isso eu venho acarretando muito, Verônica, que eu andei observando, foi pós-pandemia. A pandemia deixou sinais que muita gente não prestou atenção. Certamente, certamente. Isso é uma questão que a gente tem percebido, incremento de casos de depressão, não só entre os jovens, mas os jovens foram muito afetados, né? Muito. Jovens e idosos. Esses são dois públicos que nós percebemos assim, né, na clínica, um aumento muito grande de pessoas com esse tipo de sintoma, né, de depressão, deprimidos, e realmente os jovens foi uma coisa Foram muito muito grande, devastadora, né? Foi devastador. Foi devastador. Percebeu assim, E inclusive a gente entende assim que algumas pessoas de fora entendem como bobeira, né? Não dão valor. exatamente. Acho que esse é o grande problema, né? Dos sintomas, né? Em crianças e adolescentes. As pessoas acham, eu estava falando um pouquinho antes de você entrar, que é um mito, né? Que a criança não tem depressão. Porque acha que que a depressão na criança é como a de adulto, que a pessoa fica prostrada, triste, né? Que são os sintomas mais comuns. Sem vontade de fazer as atividades do dia a dia. Na criança, esses sintomas são diferenciados. A criança costuma ter um comportamento irritadiço, agressivo. Também tem o isolamento social, mas é mais ligado a essa irritação, dores, por exemplo, de cabeça, dores físicas. Que a criança tem uma questão, a criança e o adolescente, não, na média, né, não sabem falar sobre os seus sintomas. Não tem dificuldade de falar sobre suas emoções. Então, isso é muito forte, né? Porque ela não sabe falar. Qual é a forma dela demonstrar que ela está precisando de ajuda? Né? Isso. Essa irritabilidade, essa falta de conexão com os pais. Então, realmente é um caso sério. E é preciso atenção, né? E muitos pais que não percebem, ou a frescura que você falou, acabam que agravam ainda mais, né? Não sei como é que você se portou, mas o correto é você primeiro acolher essa criança, que não é, né, realmente um comportamento dito típico, né? Uma criança ter essa irritabilidade à toa, do nada, né? Não querer mais. Só que hoje, Verônica, o meu acolhimento seria diferenciado. Né? O meu acolhimento, sinceramente, seria diferenciado depois que eu perdi meu filho. Eu aprendi uma coisa muito diferente de tudo. Uhum. Por acaso, todas as vezes que eu levei a Maria Clara para os hospitais, que foi o Pedro II e os UPAs, eu acertei, só que com o Iago eu errei. Né? Errei gravemente. Então hoje eu tenho medo. O que você Então, acha? hoje, O que você acha que você errou, Jurema? Fala um o que pouquinho eu errei? para as mães que estão ouvindo, para as pessoas que estão assistindo essa live. Então, Verônica, eu tomei a atitude de socorrer o meu filho. Uhum. No primeiro
momento do surto, né? Eu estava sozinha, estava debilitada, estava com o braço quebrado, e eu fiquei sozinha, não tinha ninguém. A minha filha mais velha, que era o meu apoio, e o braço direito e o coração do meu filho, Hum. estava viajando a passeio de férias. E eu me vi sozinha. O cônjuge dele estava muito nervoso, agitado. A minha filha Maria Clara, que tem depressão também, não deu muita importância, porque ela é muito relapsa sobre isso. Ela tem, mas ela não aceita. Entendi. Tem aceitação, né, Jurema? Que é uma questão Isso, ainda tem aceitação, tá? Ela da tem, mas não própria aceita. pessoa. Que a primeira coisa é você aceitar que você tem, porque se você não aceita, você não vai pedir ajuda. Isso. Como é que fica essa relação com os pais, né? E aí eu levei ele para o hospital sozinha, confiei nos médicos e houve uma superdosagem. Entendi. E o meu filho veio a óbito. Então, por isso que eu penso, hoje, Verônica, se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu não faria. Hoje eu vou tentar controlar o máximo que eu puder em casa. Sim, entendi. Eu fico chateada com algumas atitudes da Maria Clara, eu fico, porque meio que se aproveita da situação, porque ela não quer aceitar o tratamento, não quer mais. Agora, então, que o irmão veio a óbito, ela diz assim: eu não vou a psicólogo nenhum, meu irmão morreu, eu não vou a Entendo. psicólogo nenhum, meu irmão morreu. Ela fala como se as questões dela, a depressão dela, não tivesse cura, que não tivesse resolução e por isso não vou procurar ajuda. Você acha que é isso? Não. E ela fala assim: eu não tenho nada, eu tô curada, mas eu vejo que ela tem. Sim. E eu assimilo muito, Verônica, não sei se você vai, como psicóloga, concordar comigo, sobre as telas, celular. Sim, isso é uma questão muito grave hoje, né? Que agrava muito, porque você, infelizmente, assim, a gente não pode nem dizer que esse é um outro, é um universo paralelo. Não é. As telas, hoje, as redes sociais, são a vida dos jovens e adolescentes. Então, assim, isso aí não pode também dizer, isso é. Não dá. A questão não é dizer porque não tem como. Acho que o jovem hoje, a criança não pode, né? Não deve, pelo menos a partir dos 16 anos só é que você deve dar um celular, entrar nas redes sociais. Não, dar um celular não, mas entrar nas redes sociais, os especialistas falam isso, né? Mas a questão é a seguinte, é que o tempo, né, que você permanece, né? E uma criança não tem mais o brincar, que é fundamental para o desenvolvimento, né? Tanto físico como mental, né? As duas coisas estão ligadas, mas eu estou falando tanto físico quanto mental, porque o cérebro não está desenvolvido aí totalmente, né? Desenvolve até os 15 anos. Então, assim, é necessário essa socialização, e isso não acontece. Não seria ter, né, esse universo que nós não podemos negar, que é um universo virtual, mas também é necessário o encontro, né, a conversa, a vida, né? E a tela, ela é prejudicial mesmo ao cérebro. Então, as crianças já estão... a cognição é afetada, né? Então, assim, é uma questão muito grave, especialmente para quem já tem uma tendência, já tem uma genética, né, favorável às questões de saúde mental. Provavelmente pode ser o caso dos seus filhos. Eu não sei se você tem na família, né, casos semelhantes de pessoas com depressão, com esquizofrenia, com alcoolismo, alcoólicos, enfim, que tenham tentado suicídio, porque é muito comum quando você tem um caso desse na família, é um fator genético, né? Então, eu não sei como é que é. Tem alguém na sua família que tenha problema? Ou do pai, né? Verônica, assim, na parte da minha família, eu não conheço ninguém que tenha tido esse tipo de problema. Sim. Na parte da minha família, só se for uma família, como assim, o histórico da nossa família, a minha mãe é filha adotiva, então a gente não sabe, né, quem era a família da minha mãe sanguínea. Sim. Você não tem como saber, né? Não, eu não tenho como saber sobre a família sanguínea da minha mãe. Do meu pai, eu consigo ver algumas pessoas, mas não tem ninguém com esse histórico. Entendi. Porque, assim, como o Iago não era filho do meu companheiro e ele desenvolveu a depressão, eu não posso assimilar ele e Maria Clara com o mesmo fato de uma coisa hereditária familiar. Porque por ele não ser filho do meu esposo, então não tem nada a ver. A família do meu esposo tem duas pessoas que têm problema. Entendi. Que são dois irmãos dele. Inclusive, um é sumido. Até hoje, ninguém sabe desse rapaz. A família parou de procurar. Então, tem um histórico da família do meu esposo pelo lado da Maria Clara. Sim. Agora, o Iago, eu posso atribuir o Iago depois que ele sofreu uma tentativa de estupro, quando ele tinha 9 anos.
Ah, entendi. Você acha que a partir daí é que Então, as coisas começaram. Verônica, houve a partir daí, e quando o pai dele rejeitou ele já na minha barriga, não quis assumir a paternidade. Entendi, Então, entendi. ele tinha uma coisa de eu preciso conhecer meu pai, ele começou a fantasiar coisas e tal, mas até então o Iago sempre foi uma pessoa normal, sempre trabalhou, sempre correu atrás, sempre foi uma pessoa com uma desenvoltura muito boa, uma dicção muito boa. Então, o Iago aparentemente ele não tinha problema, ele sempre foi muito de trabalhar. Depois vamos dizer assim, de 3 anos para cá, de 2 anos e meio, 3 anos para cá, quando o Iago adquiriu um patrimônio, que eu não sei se a vida financeira mexeu com ele, eu não sei o que que foi, que ele começou a ficar mais agitado, mas assim, uma coisa controlada. Aí foi quando o companheiro dele levou ele para um psiquiatra, um psicólogo, indicou uma psicóloga para ele. Aí essa psicóloga indicou um amigo psiquiatra, que eu vim a descobrir que esse cara tem 44 passagens cível dentro da CREMER, tá? É um assunto em pauta também que a gente tem Sim. que não saiam jogando na mão de qualquer profissional. Investiga o profissional, o psiquiatra todos os profissionais da saúde são profissionais responsáveis. Então, a gente tem que investigar sobre a vida de cada um deles. Sim, é verdade. Antes você, aliás, eu acho que isso é uma tônica para qualquer profissional, né? Você procurar saber. Para qualquer profissional. Então, agora, Aproveite isso para crianças e jovens, né? esse profissional tem 44 passagens civil e uma denúncia na CREMERGE. Agora, com o meu filho, vai fazer 45, porque ele vai ser denunciado pelo caso do meu filho, porque ele dava 4 tarjas pretas para o meu filho. Então, o erro já veio lá de trás. Quando ele chegou no UPA, o UPA só finalizou. Entendi. O UPA só finalizou a história. Então, Verônica, hoje eu, como mãe atípica, é muito difícil para mim, porque eu também tenho os meus momentos. Sim, claro. Assim, acho que é uma coisa que é importante a gente falar. Primeiro que o termo mãe atípica, né? É muito utilizado para mães com filhos com transtorno do espectro autista, com síndrome de Tourette, com TDAH, mas os psiquiatras e psicólogos especializados também falam da tipicidade de mães com crianças e jovens com problemas de saúde mental. Porque é uma mãe, você não tem o seu filho não tem um desenvolvimento como de outra criança jovem, né? Tem esses percalços que você vai ter que lidar pro resto da vida. Não é um desenvolvimento como o de uma mãe, né? Que tem um filho com desenvolvimento normal, que vai crescer, tem todas essas barreiras, né? Que você Porque o autista, ele é dependente de você. Sim. A dependência é de uma agressividade, de cair de uma escada. Você tem que estar sempre de olho nele. Você tem que saber a hora que ele vai comer, a hora que ele vai beber, a hora que ele vai precisar de uma higiene pessoal. É uma mãe atípica que luta, mas ela sofre menos do que uma mãe que tem um filho depressivo, que já se mutilou e toma medicação, como a Maria já tomou uma caixa de clonazepam. Olha só. Nós não temos como medir o sofrimento, né? Não, É que nem a gente fala. não estou falando de sofrimento. Eu estou falando, não é nem sofrimento, Verônica. Eu estou falando, Cuidado. porque assim, o sofrimento é o mesmo. A mãe atípica ela é uma só. Ela tem um sofrimento único, tá? Ela tem um sofrimento de um filho autista que é dependente dela 24 horas. Ela pede a Deus para viver, para cuidar daquele filho eternamente. Exato. Que ele É uma maternidade estendida, né, gente? Você vai ter que ser mãe cuidadora por muito tempo. Entendeu? O que eu quero dizer sobre uma mãe atípica de um depressivo é que eu não sei, de repente, que momento que a Maria vai surtar e se cortar de novo. Sim. Em que momento ela vai nos meus guardados pegar o clonazepam, pegar um monte de remédio, fazer o que ela fez, enfiar tudo dentro da boca, e quando eu olhar, minha filha está espumando. Sim, entendo. Né? Você está falando de um alerta permanente, né? O medo de acontecer alguma coisa permanentemente, sem saber. Porque, assim, as questões de saúde mental, né? Elas têm uma especificidade, que é a falta de controle, né? A impulsividade. Então, isso é imprevisível, né, Juju? Chamando de Juju, tá? Tá bom. Nós já nos conhecemos há Exato. um tempo, né? Então, Mas nós somos amigas, exato. só um segundinho, que eu tô preocupada aqui, que a Jaqueline, que é psicopedagoga que foi convidada, ela tentou entrar aqui e não conseguiu. Eu não sei o que está acontecendo. Ela está na live e não está pedindo para entrar. Eu não sei, eu tentei
colocá-la aqui, mas não aconteceu. Não sei o que que houve. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. A Jaqueline, Então, não é autista de Verônica, é mãe de é uma autista. forma. Fala, desculpa. O que eu tenho para dizer assim, para os pais é um alerta. É um alerta. Ah, mas isso é frescura. Uhum. Nós temos, né, Verônica, no grupo Mãe Sem Nome, muitas frescuras que a mãe chegou em casa e encontrou a filha morta. Sim, é verdade. Encontrou o filho altamente medicado. Quando ele se arrependeu, já era tarde, já estava indo embora. Sim, verdade. A gente sabe Porque é um disso. surto. É um surto. Isso não está no controle, né, das pessoas. Isso que é preciso compreender. Quem está surtado não tem consciência do que está fazendo. Não. Então, assim, a mãe precisa entender primeiro isso. Acho que uma coisa hoje que é fundamental é a informação, sabe? Então, por isso que eu falo sempre, procure ajuda. Os primeiros sintomas de que alguma coisa está errada, de que seu filho está com esses sintomas que eu falei, essa irritabilidade, essa falta de interesse, né, nas atividades dele naturais, um isolamento maior, fica no quarto, fica com um desprezo por ele mesmo, tipo, eu sou burro, eu não sirvo para nada. Isso dá sintomas, não é, sabe, de desvalor, né? Essa criança e o jovem começa a se desvalorizar. Então, são sintomas muito fortes. Fora o que eu falei das dores e dos sintomas que você percebe como mãe, né? Que a mãe, olha, tem esse olhar atento, né? Então é preciso olhar para o filho. Acho que é disso que você está falando, e é importantíssimo a gente falar sobre esse olhar acolhedor. E principalmente procurar ajuda. Procurar primeiro um Quando eu olhei se para o tiver Iago, acesso. Fala. quando eu olhei para o Iago, eu até falei com a irmã dele, eu falei, quando eu olhei, quando eu senti que o Iago não estava bem mesmo, foi na terça-feira de carnaval que eu comentei com a irmã dele. Porque ele estava bem, ele estava falando bem, ele estava agindo bem, ele me ligava normalmente todos os dias, como ele sempre fez, de manhã ou de tarde. Nós tínhamos uma rotina. Dia sim, dia não, porque ele trabalhava no hospital, ele me ligava de manhã quando estava pegando a condução. Aí, por exemplo, como eu tenho o hábito de acordar muito cedo, eu ligo logo na reportagem. Se tivesse algum problema na Avenida Brasil, eu falava, filho, não vai por aí, pela Brasil, porque tem alguma coisa errada lá em tal lugar assim, assim. Vem para Pavuna e pega o metrô. No outro dia que ele estava em casa, eu ligava para ele 3, 4 horas, que era a hora que ele estava acordando, que ele adorava dormir, talvez pelas medicações. E aí eu falava, cara, levanta, vai comer alguma coisa, nem café da manhã tomou, não bebeu uma água, não fez xixi. O que está acontecendo? Não, mãe, tô levantando. Pô, tava dormindo. Mas eu sempre soube que ele gostava muito de dormir, era bom de cama. Mas isso também E na é um sintoma, sabe, Juju? É. A hipersonia, dormir muito ou não dormir, já são sintomas, sabe? Que nem o transtorno alimentar, você comer demais ou comer de menos, emagrecer muito, sabe? Isso tudo os pais precisam estar atentos, porque isso não são sintomas típicos de uma criança, tá? Que está bem, de um jovem que está bem. Eu queria só que você repetisse, Juju, para quem está entrando agora, você falou que você acha que teve um gatilho, né? Porque é possível isso, né? A depressão ela começa. Verônica, todo depressivo ele tem um gatilho. Tem que ter. Eu vivo com a Maria Clara pisando em ovos. Olha que ela me irrita bastante, hein? Ela me irrita de eu segurar as falas. E aí você segura provavelmente pelo que você está falando. Porque você precisa acolher. Verônica, eu já parei no UPA. Eu já parei no UPA 2 vezes com essa menina com a saturação baixíssima. Por acaso, todas as vezes que aconteceu, o meu amigo, que é enfermeiro, que mora em frente à minha casa, estava aqui, pronto para me socorrer. Mas e o dia que eu não tiver essas pessoas, Verônica? Como é que faz? Porque você trabalha, as mães têm que trabalhar, as pessoas têm que trabalhar, né? Todo mundo. As pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm vida. Ela chegou no UPA, lá aqui de Costa Barra, que eu moro em Pavuna, a doutora Patrícia, uma excelente médica, meu Deus, que Deus abençoe grandemente a vida daquela mulher. 2 vezes ela salvou a vida da minha filha, ela fez lavagem estomacal, ao contrário do que era para fazer com o Iago, não fizeram. Ela fez lavagem estomacal, ela me mostrou a quantidade de comprimido que saiu de dentro da minha filha. Ela falou, mãezinha, tá viva pelo milagre, você é uma mulher de fé. Você estava com ela em casa nesse dia? Verônica, eu estava com ela em casa, ela quebrou tudo, ela quebra tudo, ela se corta, eu não sei de onde aparece tanta gilete. Esconde, né?
provavelmente. Eu não sei de onde aparece, não sei se ela bota embaixo da língua, no enfiada no cabelo. Quando eu vou ver, os braços tá tudo sangrando, é sangue para tudo quanto é lado nas paredes. Sinto muito por isso, é uma realidade muito dura, né? É uma realidade muito dura, e são gatilhos. Gatilhos que ela não consegue controlar. Ô, Juju, me conta uma coisa, e o pai dela? Você tem o pai, Olha, os então o dois, né? pai é um pouco neutro. O pai é bem neutro. Ele só fica assustado, mas deixa tudo para eu resolver. Uma coisa que eu queria até falar com as mãezinhas que estão na live, que estão assistindo, que têm seus filhos adolescentes, seus bebezinhos em casa, seus filhões, porque, gente, a dor de perder um filho, Verônica, a gente sabe, né, filha? Sim, A gente sabe o quanto que dói, né, filha? Que essa ferida não fechou nunca mais, né? é verdade. A Juju está falando aqui, para quem não sabe, né? Eu me apresentei um pouco aqui no início, mas eu sou coordenadora adjunta do grupo Mães Sem Nome, que é um grupo de apoio gratuito a mães enlutadas, criado pela psicóloga Márcia Nolito, que existe desde 2011 e que já acolheu milhares de mães. E a Juju é parte desse grupo e nós nos conhecemos lá. Então, assim, tem mães que perderam os filhos de várias formas, né? Por suicídio, Eu acho que de ontem homicídio. pra cá você selecionou umas 10 lá, né, Verônica? Não, essa semana foram mais de 30 mães no grupo. Infelizmente, Então, nós todo dia vamos ficar de olho. tá? Vamos E continuaremos olhar. né? Vamos olhar, vamos prestar atenção em tudo, ó. Vamos prestar atenção nos nossos filhos, vamos prestar atenção nos nossos relacionamentos. Qual é o tipo de atenção que a gente tem dado para esses filhos? Será que a televisão está consumindo? Será que o trabalho está consumindo? Será que o celular também está nos consumindo? Peraí, vou resolver um negócio aqui, já falo com você. Às vezes aquela hora é a hora que ele quer falar. É difícil conciliar tantas coisas. E o que eu ia falar também, né, hoje, né, que é importante, tanto para as mães, né, de uma maneira geral, para as mulheres quando sobrecarregadas. As mulheres têm múltiplas funções e isso nos torna vulneráveis, às vezes, a esse tipo de questão, né, de cuidar do filho, porque as mães atípicas, por exemplo, eu tenho um estudo do Instituto Baresi de São Paulo, que diz que 78% dos pais e genitores das crianças abandonam os filhos atípicos antes de completarem 5 anos de idade. Então, essa mulher já tem uma questão para lidar bem difícil, né? No teu caso, de saúde mental. Em outros casos, com TEA, com TDAH, com qualquer tipo de condição, né, grave como essa. E ainda precisa ficar sozinha, precisa trabalhar para sustentar esses filhos, precisa ter tempo para levar para tratar, porque não é assim, né? Você chega e quem tem plano de saúde já vai no médico, marca o médico, e mesmo assim já é difícil. Quem tem que procurar, né, o sistema público de saúde, não é difícil você conseguir marcar uma consulta, chegar no posto de saúde e ser atendido por um psiquiatra, né, numa clínica da família. Não, Você deve ter passado por isso. nós não temos. É, Nós não temos esse apoio. A rede pública, infelizmente, não nos oferece um serviço de qualidade de jeito nenhum. Para você ver, eu tenho problemas, eu estou enlutada desde março, eu estou procurando na rede pública só um encaminhamento. Eu preciso só de um encaminhamento de psicóloga e de psiquiatra. Não, só em junho. E eu vou entrar numa fila de desistência. Pois é. E até junho, o que E aí, acontece com você? Eu Se agravar. Eu tenho plano de saúde. Eu tô com uma consulta marcada para um psiquiatra agora que eu nem quero muito, vou só para tomar medicação, Verônica, porque tá muito difícil para mim. Eu tô tendo ansiedade todos os dias. Hoje, uma coisa que eu ia comentar é isso, que quando há um problema assim na família, né, saúde mental, até da tipicidade, como tem, a família adoece. Então, assim, você acaba também adoecendo junto com seus filhos. Mas no seu caso que são 2 filhos com a mesma questão, e um morto há tão pouco tempo, né, Juju? Assim, eu sei que eu tô assim, vendo você, você tá emocionada aí falando disso, não é para menos, né? Porque é uma situação que eles não estão vendo. Eu tô porque eu penso que atirar pedra no meu telhadinho é fácil, mas vem para debaixo do meu telhado. Porque você Ainda tem a questão de lidar com a culpa, né? Com a culpa. E as pessoas falam, nossa, mas seu filho internou e você deixou isso acontecer com ele. Eu não sei se isso acontece com você, mas nós escutamos isso muito no grupo Mãe Sem Nome, né? Você sabe disso, né? Que as pessoas, ninguém fala assim, poxa vida, posso te ajudar, eu quero te dar. Não, é sempre
Como é que você deixou isso acontecer? O que que você Não, fez com o teu não, filho não. chegar nessa situação, né? Eu agradeço muito a Márcia por ter criado esse grupo e ele ter se expandido tanto, que eu acho que a gente vai até precisar de uma sala maior, né, Verônica? Certamente, nós procurando uma sala maior, porque não vai caber tanta mulher, Porque não vai caber tantas mulheres que estão chegando. Assim, infelizmente, né, Juju? todo dia uma mãe perde um filho, quando era para ser o contrário, está sendo diferenciado. Todos os dias uma mãe perde um filho e ela nunca mais vai repor a vida dela no lugar. Ela nunca mais. E assim, como todas as mães, sabe, Verônica? Cris Franco, né? É a nossa parceira, Sim, tentativa lá no nosso grupo, no grupo tá mãe. aqui lá no nosso grupo. Eu falo até que ela é uma coordenadora do nosso grupo, que ela faz um movimento bem legal, né? Sim. Nós E coordenamos assim, como psicólogas e ela é subcoordenadora ela é a técnica. coordenadora, né, do nosso grupo. Isso, verdade. Ela chama a gente, ela dá bronca, ela dá amor, ela dá carinho, ela dá um monte de coisa pra gente. Ela puxa a orelha quando tem que puxar, ela é surreal, ela tem uma força. Eu já falei até para ela, quando eu for gente grande, eu vou querer ser igual a ela. Porque ela perdeu o Jorginho, o único filho, né, daquela forma. E assim, Já podemos falar pela violência a no Rio gente, de Janeiro. a gente tem sido muito forte, Verônica, só que chega uma hora também que você cai. É o cair da noite, o cair da luz e do travesseiro que a gente se encontra ali no rio de lágrimas e pedindo a Deus força para continuar. Juju, o que a gente está Tipo falando assim, aqui era do da Maria pessoa. Clara, Ah, fala. eu não sei o que vou fazer mais com a Maria Clara. Eu já falei para ela, eu chamo, vamos, Maria, vamos sair, Maria, vamos isso. Às vezes todo mundo fala, mas a Maria faz o que quer. Não é que a Maria faz o que quer, é que eu sei o que eu já vivi com ela. Uhum. E você, exato, e você tem assim, a questão do cuidado que a gente estava falando com um filho que já foi, e aí você fica numa situação em que você permite, que você acolhe, porque você não sabe como lidar. Você precisa de ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo atento a essas mudanças, essas oscilações dela, para que você possa controlar. Mas Isso ela não não é fácil, né? Verônica. Ela simplesmente, eles rejeitam. E aí, esse é que é o Vamos grande pegar o problema. extremo do extremo para poder pedir ajuda. Ela se Você botou no CAPS e depois desistiu. não quer, Não não quer mais. Ela, ainda mais agora que o irmão veio a óbito, ela falou: eu não vou para lá para ninguém ficar me matando. Maria Clara está com quantos anos, Juju? De 7 anos. É muito jovem ainda, né? E ela fez coisas, Verônica. Ela fez coisas que o Iago nunca fez. Ela se cortou toda, toda. É uma coisa incrível. Uma pessoa em sanidade mental perfeita não faz o que ela fez. O que que os médicos, Juju, têm? Existe um diagnóstico? A gente não é só o Esquizofrenia. diagnóstico, né? A Maria tem Esquizofrenia. esquizofrenia. E o Iago também tinha. O Iago, eu acho que o Iago não tinha, Verônica. Isso foi laudado agora no final, no óbito dele, Ah, tá. tá? Você não sabe Isso então, foi laudado exatamente agora o no que é, né? claro dele, mas o Iago, ele não, ele nunca se cortou. Sim, é diferente, né? A forma dos sintomas dele, né? Não, o Iago o que resultou na morte do Iago hoje foi gatilhos. Foi gatilhos porque o médico deu 4 tarja preta para ele, o médico deu um remédio para ele que mexeu com a sexualidade dele, ele já não funcionava mais como homem, e isso mexeu com a autoestima dele, ele era homem. Ele tomava muitos antidepressivos, provavelmente, né? Nossa, ele estava tomando muito, Verônica. Eu peguei agora as receitas dele, o laudo dele. O doutor que cuidava dele deu assim: ele tomava 4 tarja preta. E lá no UPA, em vez de fazer a lavagem estomacal nele, botar ele para dar um clonazepam simples para ele dormir, para ele se acalmar, e depois fazer a lavagem nele. Não, eles inseriram mais medicação. Foi o que deu taque cardíaco no meu filho. Aonde foi que ele estava nesse dia? No dia do surto, no UPA de Ausch, o UPA psiquiátrico de Ausch. Quer dizer, especializado, né? Tinha um serviço lá de saúde. Eles me disseram que era especializado. Eles me disseram que estavam acostumados a tratar pacientes. Tanto que eu falei para a doutora, eu falei, olha só, você está vendo meu filho? Meu filho está limpinho, cheiroso, bonito. Olha meu filho como ele é bonito. Eu estou te entregando ele vivo. Ela não, Juliana,
Mas nós aqui somos profissionais e preparados. O preparado me entregou meu filho dentro de um caixão. Me entregou. E se eu falei, eu conversei com a Maria Clara, ô Verônica. Eu conversei com a Maria Clara, olha, eu sei quando ela vai surtar. Eu sei, eu sinto. Quando ela tá muito, eu deixo ela no canto dela. Se ela quiser dormir o dia todo, ela dorme. E ela estuda, eu trabalho? Ela faz o quê? Não, ela Não está consegue. estudando no outro para poder ver se arruma trabalho, mas até agora não arrumou nada. Ela está estudando. Ela consegue Tá estudando. estudar? Ela saiu agora para ir para a escola. Está em que Eu- ano? Tá E ela no ano, né? quer arrumar trabalho. Porque ela quer estudar à noite, fazer curso de manhã, que eu já estou preparando para ela fazer alguma coisa, e ela vê se arruma um emprego. Só que ela arrumou um agora, mas era na Barra, ela falou, mãe, é muito longe. Eu falei, também não concordo. Você ir para Barra da Tijuca, que é muito longe. Pensa, né? Aí estou esperando uma nova oportunidade do CIE aí para poder ver se chama ela, para ver se vai para uma coisa mais próxima, né? Sim. Porque é melhor para ela Sim, até porque ficar mais ela próxima tem essa de Madureira, sempre no centro, entendeu? dificuldade Eu- dela, né? É. Então eu só sei, Verônica, que assim, um alerta a todas as mãezinhas, a todas as mães de criança, de jovens. Esses jovens estão vivendo uma adrenalina muito grande, eles estão com uma adrenalina muito acelerada. O pós-pandemia, a Maria não era assim. Depois da pandemia, 2 anos, todo mundo preso dentro de casa, sem estudar. Essa coisa de estudar online prejudicou muita gente, Sim. muitos adolescentes, muitos jovens. Isso foi assim, Foi um foi um divisor de águas. Infelizmente, um divisor de águas ruim, né? Porque divisor. vivo hoje tem que agradecer, tem gratidão, mas a gente até esquece, né? Quem não viveu, quem não teve parente, familiar, de longe, acaba tendo uma vaga lembrança desse momento. Mas foi um momento duríssimo, né, da humanidade, né? Em que milhões de pessoas perderam as vidas e teve desdobramentos, essas sequelas muito graves que chegaram no consultório. A pandemia, na verdade, Verônica, a doença pode até ter amenizado, mas a gente ainda vive os resíduos do lockdown, sabe por quê? Sim. Porque em vez do ser humano ter melhorado, ele piorou. A doença do século veio à tona, que é a depressão. Sim, já é a doença mais estudada, que felizmente a crônica não tem cura. Você tem, quando é leve, você consegue curar, tem tratamento, mas não tem cura. Não tem Então, cura. assim, é uma doença muito grave, né? Isso. Porque ela, muitas vezes, ela impede impede a tua participação na vida, né, no trabalho. Isso vai tendo efeito cascata, né, familiar, adoece a família junto. Então, assim, gente, é um alerta que a gente faz. Nós estamos no Maio Amarelo, que é o mês de atenção de pediatra, de pais, de familiares, de profissionais de saúde de uma maneira geral, sobre professores, né, que estão na sala de aula, que estão atendendo essas crianças, que estão no dia a dia com essas crianças, precisam estar atentos, porque é um mal muito grave. E para a criança, se não tratar a tempo, se agrava muito. Então, assim, tem para mim, depressão. Eu tenho hoje a minha neta tem 4 anos. Eu e a mãe dela estamos observando, ela desenvolveu esses dias agora bruxismo. Você pode explicar melhor sobre o bruxismo? O bruxismo ele tem é uma questão de ansiedade. Você começa a apertar a boca ali de um jeito que você fica com problemas na arcada, né? Pode dar dor, isso pode quebrar os dentes. Então, assim, tem consequências sérias com a saúde bucal, né? Para dor de cabeça, enfim. E é uma coisa da ansiedade, é a causa principal é a ansiedade. Bom, precisa ser tratado, precisa botar aparelhinho, que é uma coisa difícil também de você conseguir no serviço público, né? Que é muito caro esse aparelho. Então, assim, tem que tratar. Jurema, a questão é que, assim, infelizmente, nós não temos um atendimento psicológico possível, acessível para a maioria das pessoas. Eu não estou falando só no serviço público, eu estou falando também na rede privada, que até hoje os planos de saúde pagam pouquíssimas psicólogos. Então, o psicólogo atende, às vezes, 20 pessoas num dia, por 15, 20 minutos. Isso não é suficiente, especialmente para mães enlutadas, que é um caso grave, né, quando você está naquele início, que você está, quando o sofrimento está muito grande, você precisa de um acompanhamento muito regular, né, para que isso não se transforme numa depressão crônica, né? E aí a pessoa não tem como lidar mais. E tem uma coisa ainda mais grave que eu reporto, que é o seguinte: 49,1% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. E aí você imagina uma mãe que perdeu, são milhares no Rio de Janeiro,
fazendo uma conta burra, assim, do número de pessoas que morrem na cidade e o número de familiares, são 57 mil pessoas mortas por ano, no ano passado. E aí você tem isso a gente está falando de 1 a 54 anos, que é uma faixa que, em tese, ainda tem mães, tá? Então eu estou falando que é uma conta burra, porque a gente não pode cravar que esse é o número de mães enlutadas. Mas que seja menos do que isso, metade. Olha quantas mulheres, né? E aí ficam mal, o tempo que elas têm de, de benefício para permanecer em casa é mínimo, né? Porque os manuais de diagnóstico dizem que é uma semana, que você pode ficar em casa, 2 semanas no máximo, e aí você volta a trabalhar e você está arrasada, acabada, e aí muitas mães não voltam a trabalhar. E olha a questão econômica, né? Que é isso para essa família. A mãe fica sem trabalhar, não consegue, ela que é a chefe da família, ela que sustenta. Então, sabe, são muitas nuances, são muitas camadas, né? Como hoje a gente fala a respeito dessa questão. A depressão é isso, é uma dessas camadas e que nós não podemos negligenciar de jeito nenhum, nem nas crianças e adolescentes, nem nos adultos. E é preciso que o poder público entenda isso, né? O quanto que isso mexe com a sociedade, o quanto que essa mãe, que essa pessoa, e eu não estou falando só de mãe, a gente está falando no geral, eu estou falando das mães enlutadas, porque você está falando da tua dor, e você está tentando um atendimento que você não consegue, né? Que você tem ainda dois filhos que precisam de atendimento, um que precisava e outro que precisa muito de atendimento, e que não tem um atendimento adequado. E aí o que isso pode acarretar, né? E aí, quando você consegue um atendimento privado, você encontra o erro. Como meu filho pagava as consultas para ter um psiquiatra e uma psicóloga. E aí, quando meu filho encontra um psiquiatra, encontra um maluco que tem 44 passagens, que acabou de ferrar Você não sabia. do meu filho. Meu filho foi se ajeitar, se consertar, e ele matou meu filho, acabou com a vida do meu filho com 4 tarja preta. Então, que fique um alerta para os pais, para as pessoas que estão assistindo essa live, quando for procurar um profissional, investiga a vida do profissional, a vida profissional dele, quem é ele, se ele tem alguma passagem na Cremerge, se ele tem algum processo, Sim. vê a medicação se realmente está correta, vai ler bula, coisa que eu não fiz, Verônica. Eu me culpo por isso. Eu deixei na mão do cônjuge do meu filho. Eu não olhei a bula do remédio. O que poderia causar no meu filho? Por que meu filho estava tomando aquele remédio? Como ele estava bem, eu achei que estava bem, mas não estava bem. Mas isso não Eu, cabe a como mãe, você é falei. médica, você não tem como saber, né? Se a gente lê bula de remédio, a gente não toma, porque as bulas assustam muito. Então, você também não teria como saber, por mais que você tivesse lido, você ia entender os efeitos colaterais, mas, né? Se você olha a bula, ainda mais de remédio psiquiátrico, você fica muito assustada, porque eles podem causar dezenas. Efeitos colaterais gravíssimos. Sim, aí você ia se perguntar, não, ele não pode tomar, mas ele tem uma questão grave. Então, assim, é só para você não se culpar, porque isso não cabe a você, né? Você falou, você tinha um médico, então é muito importante, gente, que, como a Jurema falou, procurem saber a origem, saber o que esse médico está fazendo. Nós temos um instrumento, né, que é a internet, que você consegue, pelo Jus Brasil, pelo Cremerge, pelo Google mesmo, você coloca ali, se tiver alguma questão, vai aparecer. Reclame aqui. Enfim, tem várias ferramentas que você tem à sua à disposição para procurar, para entender, para saber o que esse profissional fez na vida dele, né? E tem o próprio as pessoas também, né? Às vezes você vai no consultório, fica ali na porta e as pessoas estão comentando. Procurar conversar, né, com quem está sendo atendido ali. Porque às vezes nesse rádio corredor ali a gente também ouve algumas coisas que podem ajudar, né, a não cair nessas arapucas, né? Exatamente. Para saber se o médico é bem recomendado, se alguma pessoa que está ali na fila já voltou nele, quantas vezes está gostando do atendimento, né? Fora essas outras ferramentas que a gente comentou. É isso aí. Eu tô chateada que a Jaqueline não conseguiu entrar. Seria ótimo ela conversar aqui conosco, que ela é mãe atípica, ela é psicopedagoga, mas eu não sei o que aconteceu. Infelizmente, vamos ter que deixar para a próxima participação dela. É lamentável. Tá. Mas vamos lá, Jorema, vamos começar a encerrar nossa live de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez ao Grupo Pronto Baby por essa parceria, né, que a gente está fazendo aqui. Eu sou mãe do primeiro paciente do Home Baby, que é o Home Care do Grupo Pronto Baby. Eu estou muito satisfeita de fazer parte desse
projeto Laços Atípicos. Nós amanhã vamos realizar o primeiro encontro das mães do Home Baby, parecido com o que eu faço com o Gama, né? Que é o grupo Mães Atípicas, e também é inspirado no Mãe Sem Nome, que são grupos terapêuticos gratuitos. Então, eu queria, Jurema, assim, que a gente finalizasse, que você desse um recado assim, para as mães sobre essa questão da saúde mental. Repetindo, nós estamos no mês Maio Amarelo, que é o mês de atenção à saúde mental da criança e do adolescente, mas também estamos falando de saúde mental de mãe atípica, do adoecimento das mães que cuidam, que essas mães que cuidam precisam de cuidado, de muito cuidado. Como eu repito sempre, parece clichê, mas quando a gente entra no avião, ai meu Deus, eu esqueci o nome da pessoa que fala de bordo, né? Enfim, a aeromoça avisa quando em caso de turbulência, quando a máscara de oxigênio cair, coloque primeiro em você para depois colocar no passageiro ao lado. Isso significa que a mãe precisa se cuidar, porque se você não se cuida, você não vai ter saúde, você não vai ter condições de cuidar de um filho atípico, nem de um filho típico, que dirá de um filho atípico com essas questões, com questões de saúde mental, que são muito graves e difíceis pela razão que você falou, que às vezes a pessoa não quer se tratar e você não tem como obrigar o tratamento, né? Existem hoje medicações que você pode fazer por injeção, mas como fazer isso, né? Porque é caro, não é uma coisa acessível também. Você pode dar uma injeção por mês e ela fica com aquela medicação por mais um tempo justamente porque não quer tomar, não quer atender. Mas a psicologia também, você vai ser atendido por um psicólogo. Se você não quiser, você não pode obrigar a sua filha a ir a um psicólogo. Então, são questões que precisam ser discutidas, sabe? De que formas, né, o poder público, a mãe, que ferramentas que ela tem para procurar ajuda nesses casos, né? Como é que você vai lidar com isso? Acho que a primeira questão é você se tratar, né, Juliana? É você conseguir atendimento para que você tenha uma estrutura, se fortaleça para poder ajudar a sua filha, para poder estar preparada para o que vai vir. É verdade. Verônica, o que eu tenho que pedir para as mãezinhas, né? Que fiquem de olho nos seus filhos, a qualquer sinal estranho, diferenciado, chama para uma conversa, procura saber o que está acontecendo. Vai haver no primeiro momento uma repúdia de não quero falar. Não estou afim, mãe. Dá um tempo, porque é assim que eles falam, a linguagem deles é essa. Ai, que saco. Mas fica ligada, presta mais atenção. Chama para sair, chama para fazer alguma atividade junto. Esteja Especialmente, né, Jurema? Procura ajuda. Porque Procura ajuda, entendeu? A nossa ajuda, Jurema, eu preciso de ajuda, estou precisando urgente, Verônica, porque eu estou sobrecarregada. Eu costumo dizer, como o Jojo Todinho, que tiro foi esse? Que vem um atrás do outro, tipo uma metralhadora. E o tempo todo eu tenho que estar em pé forte para segurar os rojões. Só que nem todo tempo a gente é forte, a gente é fraco, porque é ser humano, é carne. A gente sente dor, a gente sente saudade, a gente chora, mas eu tenho que levantar, sacudir a poeira e dar conta das minhas tarefas profissionais. Eu tenho que estar ligada no que a Maria está fazendo dentro do quarto. Eu tenho que estar ligada em várias coisas. Então, fica ligado nos seus filhos, preste atenção, vê como é que está seu relacionamento em casa, como é que está o cônjuge, como é que está o casamento, como é que está a vida social, como é que está a vida profissional, será que você não está sobrecarregado e sobrecarregando o seu filho sem perceber? Sim, é um mundo hoje da loucura, né? Da correria, do tempo, da produção, você tem que dar conta de tudo e ninguém é de ferro, Tá né? entendendo? É o 1001 utilidade, é que você tem que fazer várias coisas e, na verdade, você não pode se colocar no papel de coitada, você tem que ser uma pessoa que você está passando por aquilo, você tem que se cuidar. Primeiramente, você tem que estar forte, como você falou, botar a máscara do avião para você. Para depois poder colocar no outro. E, Jurema, tem uma coisa importante que é preciso falar, é que a mulher, né, por várias razões, hormonais, mas eu também creio que tem uma razão também social, a mulher é mais vulnerável ao assédio, a questão dessa multifuncionalidade, a mulher tem que dar conta sempre ao longo da trajetória, né? Tem essa coisa da cuidadora. Então, por várias razões biológicas e sociais, né, e ambientais, a mulher é mais vulnerável à depressão. A medida é de 2 para 1, 2 mulheres para cada homem. Então, olha só quanta coisa, né? A mulher já vive e ainda tem
essa vulnerabilidade para a depressão. Então, de novo, mães, mulheres, é preciso se cuidar, é preciso ter um tempo para você, é preciso respirar, sabe? Nem que seja em casa, um momento teu, na hora do banho, alguma coisa que você. A gente sabe que às vezes não tem dinheiro para fazer uma coisa, mas respira, sabe? Senta 5 minutos do teu dia, faz alguma coisa para você. Se olha no espelho, sabe? Eu não sei como é que você faz, Jurema. Estamos terminando, então eu queria que você falasse assim, o que que faz a Jurema, tendo perdido um filho, tendo um filho com a filha com problema de saúde mental, com esquizofrenia, o que que faz você levantar todo dia da cama e a luta? Verônica, eu vou te dar duas coisas que me levantam todos os dias. Primeiro, a minha fé em Deus, que eu preciso continuar, e a minha neta. Eu tenho uma neta linda, que ela fala todos os dias para mim, quando ela pode: vovó, não chora, meu tio virou estrelinha. É nessa fé que eu tenho seguido, Verônica. Eu tenho estudado bastante sobre a reencarnação, sobre Allan Kardec. Eu tenho me ocupado o máximo que eu posso. Confesso para você que não tem sido fácil, porque a dor do luto, como você é uma mãe lutada também, você sabe que dói todo o nosso corpo. Eu acho que dói até o fio do cabelo que dizem que não tem osso, né, Verônica? Dói tanto que dói até onde não é para doer. Eu costumo dizer que dói a alma, né? Dói a alma. É uma dor que não adianta falar, não chora, não sofre, não faz. Não adianta falar o não pra gente, porque o não a gente já tem. A gente está atrás do sim. Então, o que Buraco enorme que você precisa todos os preencher. dias, Verônica, é muita fé, é pedindo muito a Deus. Todas as noites eu tenho orado e pedido a Deus para me fortalecer. Pedir a Deus fé, coragem, seguir em frente. Costumo falar para Deus todos os dias: Deus, como dói, como dói. Dói no profundo da minha alma. Eu nunca pensei que eu ia um dia viver essa dor. É uma dor que nenhuma mãe acredita que vai passar, né? Não Nenhuma. adianta pedir para não fazer, que a gente não tem controle. Você não pode fazer isso, você não pode aquilo. Não adianta, porque é incontrolável. Então, o que me faz todos os dias levantar, Verônica, é a minha fé em Deus e a minha neta que pede para mim não chorar. Aí hoje eu falei para ela assim: filha, perdoa a vovó, mas a vovó não está conseguindo, porque eu estava chorando muito. Porque além de ter que viver as dores físicas que eu já tinha, os problemas, viver com a Maria Clara, ver minha filha quase que morta dentro do hospital pelos surtos, e o Iago, ele me ajudava muito com isso. Como é que pode, né, Verônica? Você ainda tinha esse apoio do filho que hoje O Iago me que valeu, ajudava e muito, ainda o tá a Iago, dor, tem a dor o Iago da filha, tem a dor da todo falta. mundo para me encontrar. E hoje eu tenho que viver com a dor da saudade do meu filho. Sinto muito, querida. Nós estamos juntas lá no grupo. Se você precisar, te agradeço imensamente. Você está aqui abrindo seu coração para gente, fazer um alerta para as mães, colocando, sabe, toda a tua experiência, né, de mãe atípica, de mãe com duas pessoas, né, com problema de saúde mental, que é um problema grave, muitas vezes incurável, né? A maior parte das vezes incurável. Então que tem tratamento, mas que não tem cura. Então é um problema que você vai ter que conviver por muito tempo. Então, assim, eu queria imensamente agradecer a tua presença. Foi muito bacana, apesar da sua dor, né? Mas isso é um alerta que fica para as pessoas. Especialmente da fala do acolhimento, sabe, minha querida? Agradeço muito, 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 muito a participação. Eu que te agradeço, Verônica. Muito obrigado. Muito obrigada por ter me dado essa oportunidade de estar participando dessa live tão importante. E que todas as mães saibam, gente, depressão não é frescura, não é palhaçada. Depressão é uma doença Nem séria. sempre a depressão você tem que se enfiar dentro de um quarto, jogar um cobertor na cabeça e um travesseiro e morrer para o mundo. Existem vários tipos de depressão que te tiram a vida. Exatamente. Uma coisa até importante dizer que nem sei se tem os sinais que as mães de filhos, especialmente quando tem suicídio, falam, é um absurdo, né? Essa coisa dos sinais, você não percebeu os sinais. Não é assim que acontece, né? Nem sempre tem sinais, tem sintomas. Já vemos casos de pessoas que estavam muito bem, aparentemente muito bem, e por dentro estavam vivendo o inferno e se suicida. Então, isso é preciso falar também. É um tema que a gente vai trazer aqui, que é importante, porque não é um tabu, né, na sociedade, não é falado. Então, também é um tema, né, Juju, que a gente precisa falar, porque tem muitas mães no nosso grupo que passaram por isso, então vamos ficar alerta também para isso. Não, nem sempre tem sintomas. Então, como a Juju falou, é acolher o filho, é conversar, é falar, mas nem sempre estamos no controle de tudo. Procurar ajuda
Sempre que achar que tem alguma coisa, algum sintoma, mas não necessariamente você vai saber o que está acontecendo dentro da cabeça do seu filho e da sua filha. Tá? Minha querida, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Agradeço a participação de todos nessa noite e agradecer mais uma vez ao Grupo Pronto Baby pela honra de estar aqui, de poder auxiliar vocês, de estar nessa parceria do projeto Laços Atípicos. Até a próxima. Tchau, Verônica.